Boa tarde a todos. Vou iniciar um mini curso relativo ao novo Fundeb, um assunto bastante importante na pauta da educação para o próximo ano e que já é motivo de bastante preocupação. Bom, nosso mini curso Novo Fundeb, vou apresentar agora o conteúdo. Apesar de ser um mini curso, busquei aqui um conteúdo bastante abrangente, que vai abordar os principais tópicos em questão, iniciando com as competências em educação dos entes federados, após como essas competências são financiadas, o Fundeb atual, que vou denominar aqui Fundeb 2007-2020, o novo Fundeb com suas inovações, o que está pendente no projeto de lei de regulamentação e as disposições da emenda 108, que aprovou o Fundeb, mas que trouxe outras inovações para a educação, além do Fundeb em si. Competências da educação. A educação é competência comum das três esferas de governo, da União, Estados e municípios, onde eles devem atuar em regime de colaboração. Isso aqui é um aspecto bastante importante, porque toda atuação estatal deve ser fundamentado na colaboração entre municípios, estados e União. Em termos de atuação prioritária, os municípios atuam no ensino fundamental e na educação infantil, que compreende a creche e a pré-escola. Os estados e o Distrito Federal atuam no ensino fundamental e médio. E a União, dentro da educação básica, exerce a função chamada redistributiva e supletiva. A União deve assegurar a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade mediante assistência técnica e financeira, espírito que está bastante difundido no Fundeb por meio da complementação da União, como veremos adiante. A principal origem do financiamento da educação básica vem do chamado piso da educação, ou seja, a Constituição, no seu artigo 212, estabelece que a União vai aplicar 18% da sua receita líquida de impostos em educação, aqui também incluído o ensino superior, e estados e municípios aplicam 25% da sua receita líquida de impostos. Lembrar que o piso da União, por conta da emenda 95, chamado teto de gastos, ele está desvinculado da receita de impostos e que é um valor fixo, corrigido pelo IPCA, desde 2016. É um piso que vai valer por 20 anos e após esses 20 anos restabelece a vinculação de 18% de impostos. Esse piso para 2021 está estabelecido em 56,6 bilhões. E o que é o Fundeb? O Fundeb, dentro desse contexto de financiamento da educação básica, ele, na verdade, é uma subvinculação desses 25%. Ele pega uma boa parcela desses 25%, mas não é a integralidade. Ele é, na verdade, uma cesta de impostos, ou seja, são impostos selecionados dentro dessa vinculação de 25%, que compõe a cesta de impostos Fundeb, além de outros impostos que estão fora por uma questão operacional, como veremos adiante, né? E o que representa o Fundeb? Embora haja esse mínimo de aplicação, os valores de aplicação são muito distintos, variando conforme o município, conforme a sua arrecadação. De forma que o Fundeb recolhe recursos dos entes federados e redistribui entre todas as redes de ensino. Tá? Não existe rede de ensino de educação pública que não é afetada pelo Fundeb. Então, o Fundeb representa esse pacto federativo na educação, um esforço federativo em prol da educação de todos, com vistas à redução de desigualdades. Todo o foco do Fundeb, até então, é na questão federativa e na redução de desigualdades, haja vista as enormes disparidades de financiamento que a gente observa na educação. Aqui o quadro geral de financiamento da educação básica. Tentei destacar aqui todas as origens e fontes de recursos que financiam a educação básica, aqui compreendidas as vinculações obrigatórias, tá? Obviamente, pode se aplicar além disso. Aqui é o mínimo exigido constitucionalmente. Nas colunas centrais, os 25%, como eu disse, destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, dos quais o Fundeb é um subgrupo que está destacado em azul. O que integra a chamada cesta de impostos do Fundeb? São as receitas que passam
pelos cofres federal e estaduais. Aquilo que fica restrito aos municípios, por questões operacionais de retenção de recursos, seria uma operacionalização bastante complexa, ficam de fora. Então, estão dentro da cesta do Fundeb, principalmente ICMS, IPVA e TCMD, que são receitas estaduais, de arrecadação própria estadual. O FPE e FPM, Fundo de Participação de Estados e Municípios, que são transferências da União, mas estão vinculados à educação também, 25%, por serem oriundos de impostos, então o Fundeb pega 20% desses recursos, tá? E o que está fora, principalmente os impostos de arrecadação própria dos municípios, IPTU e ISS. Isso faz uma boa diferença, principalmente nos municípios de grande porte, que tem uma grande arrecadação de IPTU e ISS, e essas receitas não entram na distribuição do Fundeb e ficam retidos para uso em educação desses municípios que arrecadam. Tá? Qual é o imposto que mais pesa dentro do Fundeb? O ICMS. O ICMS representa mais de metade dos recursos do Fundeb. Outras receitas diferentes de impostos que financiam a educação. A gente destaca aqui recente vinculação, não tão recente, mas de recente arrecadação decorrente da exploração do petróleo, uma receita que também está sendo ameaçada de perder a vinculação, né? A contribuição de salário e educação, que não é imposto, é uma contribuição, mas está também vinculada à educação. A complementação da União Fundeb, que, apesar de complementar o Fundeb, não necessariamente é receita decorrente de impostos, tá? E outras aplicações federais que, por obrigação legal, a União deve transferir a estados e municípios. Principais exemplos, a alimentação escolar, o livro didático e o transporte escolar. Tá? Em termos de valores, quanto isso representa em termos de valores? Com base em valores de 2018, o Fundeb representou receitas dos fundos mais a complementação da União, cerca de 150 bilhões. As demais receitas, 88 bilhões. No total, temos um quadro de cerca de 240 bilhões que financiaram a educação básica em 2018. Isso é importante dizer no seguinte aspecto: para a análise do Fundeb, o Fundeb não representa a totalidade dos recursos vinculados à educação. Embora seja 63%, uma parcela bastante significativa, as outras receitas vão fazer diferença na avaliação que deve ser feita ao Fundeb dos mecanismos que foram criados para melhor redistribuição. Bom, como é o Fundeb atual, que está prestes a expirar? Na verdade, o Fundeb são 27 fundos no âmbito de estados e do Distrito Federal, cada qual recolhendo as receitas da cesta de impostos correspondente, aqueles 20% que eu mencionei. O Fundeb atual foi introduzido pela emenda 53 e as disposições estão no artigo 60 do ADCT, que é a parte transitória da Constituição. Então, o Fundeb teve prazo de expiração, que é dezembro de 2020. Esse ano é o último ano do Fundeb. Como é que o Fundeb funciona atualmente? Recolhidos os tributos que compõem a cesta de impostos de cada fundo estadual vai ter a sua receita anual decorrente do Fundeb, e essas receitas anuais são redistribuídas dentro dos municípios do estado de forma proporcional ao número de matrículas. Então, aqui é uma transferência simples, proporcionalmente ao número de matrículas, e municípios que tinham mais receitas transferem recursos para municípios que têm menos receita. O principal movimento de transferência na redistribuição estadual vai do governo estadual para os municípios. Então, há uma tendência de transferência dos governos estaduais para seus respectivos municípios. Qual é o parâmetro de equalização? Depois dessa transferência de recursos e da redistribuição estadual, o chamado valor por aluno ano, Fundef, está equalizado em todas as redes de ensino. Então, o Fundeb equaliza valores por aluno, que é o principal parâmetro de monitoramento, né, das aplicações em educação, valor por aluno,
esse valor por aluno seria igual depois dessa redistribuição estadual. Feita essa redistribuição estadual e os valores equalizados dentro de cada estado, a União, com base no valor aluno-ano resultante por estado, porque aí vai haver grandes discrepâncias, Roraima, São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, vai equalizar por estado no percentual de 10% das receitas integrantes. Tá? Então, essa complementação da União de 10% do total das receitas é suficiente para complementar 9 estados, 9 ou 10 estados. São 8 estados do Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí, e 2 estados da região norte, Amazonas e Pará, que são exatamente os estados com piores condições de financiamento, e a União complementa esses estados de forma que, nesses 9 ou 10 estados, o valor aluno-ano do Fundeb resultante é equalizado também nesses estados. Então, o parâmetro de distribuição que eu mencionei, o chamado VAF, essas siglas são importantes agora porque foram constitucionalizadas, é o que? É a razão entre as receitas do Fundeb que cada ente tem disponível pelas matrículas ponderadas. Bom, aqui só um comentário em relação ao que são essas matrículas ponderadas. Como existem diversas etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino, as matrículas devem seguir um determinado peso, de modo que o número de matrículas reflita a demanda necessária a ser atendida pelos municípios. Então, por exemplo, um aluno da escola rural custa mais que um aluno da escola urbana. Um aluno da escola integral custa mais do que um aluno da escola parcial. E assim por diante. Então, os fatores de ponderação dão peso a essas matrículas, tendo como referência os anos iniciais do ensino fundamental em tempo parcial urbano, que tem fator de ponderação 1. A partir daí são definidos os outros fatores de ponderação. Por exemplo, a creche, o aluno de creche, custa mais do que o aluno do ensino fundamental. Né? Então, o fundamental tem peso 1 e a creche 1,3. Quer dizer que um aluno de creche vale 1,3 em termos de custo em relação ao aluno do ensino fundamental. E, em função disso, os números de matrículas das redes de ensino são ajustadas para que reflita melhor a capacidade ou a necessidade de financiamento dessas redes de ensino. Só uma menção de que esses atuais fatores de ponderação que estão aqui exemplificados, na verdade são 19 fatores de ponderação, eles são bastante subdimensionados. A creche em tempo integral, se considerarmos custos reais de uma creche, o fator de ponderação teria que ser 2 ou 3. O custo de um aluno de creche é o dobro ou o triplo de um aluno de ensino fundamental. Isso também deve entrar no escopo de discussão da lei de fundamentação, na lei de regulamentação do Fundeb. Bom, o Fundeb atual, Fundeb, nesses 13 anos de vigência, foi um mecanismo bastante consagrado de redução de desigualdades. Né? Mas à medida que a gente vai analisando ano a ano o efeito redistributivo, detectamos algumas distorções que o novo Fundeb busca corrigir. A primeira questão que eu levanto, a questão principal, é que a equalização é feita com base nas receitas do Fundeb, que representam 62%, 63% das receitas totais. Ou seja, você equaliza gastos por aluno sem levar em conta a efetiva capacidade de financiamento. Você transfere recursos para o município sem levar em consideração que ele tem mais recursos disponíveis para aplicar em educação. Ao passo que você também transfere recursos para o mesmo município, para um outro município, uma condição bastante distinta, esse município não tendo recursos extra-Fundeb, mas eles recebem o mesmo valor por aluno. Então, há duas distorções. No âmbito intraestadual, dentro do Estado, a redistribuição atinge todas as redes de ensino, no mesmo valor por aluno, sejam elas ricas ou pobres. A gente vê muita distorção dentro de estados. Por exemplo, São Paulo, apesar de ser um estado rico, tem grandes distorções em relação ao financiamento da sua capital em relação a municípios do interior.
Então, a primeira distorção é na distribuição intraestadual, onde não há uma adequada equalização de recursos. E quando a complementação da União atinge os 10 estados, os 9 ou 10 estados, ela atinge por igual todos os municípios, sejam eles ricos ou pobres. Então, a principal crítica que foi feita no período de discussão da emenda 15, que gerou o Fundeb, o novo Fundeb, foi a forma como a complementação da União favorecia os entes federados. Ele favorecia os estados, independentemente se o município era pobre ou rico, e esquecia os municípios pobres dos estados ricos. Tá? De modo que essa nova configuração do Fundeb deve levar em consideração, como parâmetro de distribuição, o chamado valor aluno ano total, o VAT, que já é uma sigla bastante difundida e conhecida e que foi constitucionalizada. Em oposição ao VAF, que considera apenas as receitas do Fundeb, o VAT vai incorporar todas as demais receitas vinculadas à educação, dentro daquele quadro que eu demonstrei anteriormente. Então, o VAT é a razão entre o total de receitas vinculadas à educação, dividido pelas matrículas ponderadas. Aqui uma demonstração das disparidades existentes no país em termos de financiamento. Peguei aqui o estado da Bahia, dados são de 2015, mas que demonstram a disparidade que existe, né, em termos de financiamento. A Bahia, numa suposição de que não houvesse Fundeb e seus efeitos redistributivos, se houvesse apenas a vinculação de 25% de impostos, teria uma disparidade de financiamento de 14 vezes entre a rede que menos tem e a rede que mais tem. Cansanção teria cerca de R$ 900 por aluno, apenas para ser aplicado. 25% da sua receita de impostos resultaria em R$ 900 por aluno. E São Francisco do Conde teria R$ 12.400. Portanto, uma diferença de 14 vezes. Com o mecanismo do Fundeb e aquele primeiro efeito redistributivo dentro do Estado, os valores são melhor equalizados. O menor valor passa a ser de Banzaê, com R$ 2.322, e São Francisco do Conde cede recursos de modo que sua aplicação passa a ser de R$ 5.900. Então, a diferença de 13,8 cai para 2,5. Mas aqui a primeira distorção que apontei. Essa equalização não é adequada, porque ainda que haja essa redução drástica de valores, a diferença ainda continua muito grande dentro do mesmo estado. Dentro do mesmo estado, a diferença ainda continua de 2,5%. Após a redistribuição intraestadual, a União complementa recursos e eleva o valor por aluno de todas as redes da Bahia. Nesse caso aqui, Banzaê sobe de 2.300 para 3.000 alguma coisa, cerca de R$ 700. O mesmo valor por aluno é transferido para São Francisco do Conde, que eleva a sua aplicação para R$ 6.600. Então, a diferença é reduzida para 2,2 vezes, porém, com municípios chamados ricos, entre aspas, né, dentro da Bahia, que não necessitavam receber, em vista da situação do município mais pobre, os dois recebem o mesmo valor de complementação. Para efeito do Fundeb, considerado apenas as receitas do Fundeb, tudo está equalizado em R$ 2.820 por aluno. Aqui a visão geral do financiamento no país. A disparidade seria um valor brutal de 100 vezes entre a rede mais pobre e a rede mais rica, sem o Fundeb. Coroatá no Maranhão e Douradocara em Minas Gerais. Com a ação redistributiva dentro dos estados, a diferença cai para 12 vezes. Turiaçu no Maranhão e Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul. Com a complementação da União, Turiaçu recebe um acréscimo de recursos que praticamente dobra seus valores por aluno e a diferença cai para 6,6 vezes e Pinto Bandeira mantém o seu valor porque Rio Grande do Sul não é um estado que é beneficiado pela complementação da União. Em termos de valores,
quanto representa o Fundeb, quanto representou em 2019, que foi o último exercício com receitas fechadas, receitas realizadas. Total dos fundos, 152 bilhões. São Paulo, fundo mais rico, com 37 bilhões. Minas Gerais, o segundo, 15 bilhões. E as duas redes com menor valor aluno Fundef. Pará com 4,5, Maranhão com 3,8. Com a complementação da União, que no ano 2019 foi de 15,3, que é exatamente 10% das receitas totais dos fundos, o Pará recebeu mais 3,7 e Maranhão 3,4. Observe que Maranhão praticamente dobra seus recursos com a complementação da União, considerado o Fundeb. As receitas totais do Fundeb somam 168 bilhões para o atendimento de 38 milhões de matrículas da educação básica pública, com pequenas exceções para as creches e a educação especial conveniada, que é exatamente onde a União ou os estados e municípios não possuem oferta adequada de matrículas. Há uma discussão também nessa lei de regulamentação do Fundeb se essas conveniadas devem abranger toda a educação básica, uma tentativa de se privatizar mais a educação básica, questão que está em pauta na discussão da lei de regulamentação. Novo Fundeb, a partir de 2021, por meio da emenda 108/2020, recentemente promulgada, insere o artigo 212-A no corpo permanente da Constituição e, dessa forma, torna permanente o Fundeb. Qual o modelo adotado no novo Fundeb? O chamado modelo híbrido. Ele preserva as redistribuições que eu mencionei, intraestadual e complementação VAF, nos mesmos moldes, e acrescenta mais duas outras complementações. A chamada complementação VAT, que vai olhar toda o resultado da distribuição anterior e vai equalizar com novos recursos nacionalmente, com base na capacidade total de financiamento, não só na capacidade parcial vista pelo Fundef. Tá? Então, o VAT não altera a cesta atual de impostos, porque seria um problema operacional alterar a cesta de impostos, mas ele passa a enxergar as outras receitas que estão fora do Fundeb. Como citei, IPTU e ISS dos municípios, além dos 5 pontos percentuais, né, dos estados que não entram na cesta de impostos do Fundeb. Com isso, deixa de transferir recursos para as redes ricas e atende somente às redes pobres. Então, a grande inovação da emenda 108 é a introdução do VAT como parâmetro de distribuição, porque ele vai olhar diretamente as redes de maior vulnerabilidade. Tá? O VAT vai ter uma atuação bastante expressiva, porque ele vai atingir o quê? Municípios pequenos e pobres. Então, com o valor do VAT, muitos municípios serão atendidos até que se chegue nos municípios mais ricos, e essas distorções são naturalmente corrigidas, ainda que haja transferência da complementação VAF para municípios ricos de estados pobres. Tá? E, além disso, a emenda 108 também introduz uma nova forma de transferência, que é a transferência por resultado, chamado VAR. Vou comentar um pouco melhor depois. Além do aumento da complementação da União, do atuais 10% para 23%. Então, agora, pelo novo Fundeb, nós temos 4 momentos de transferências, tá? 4 etapas de transferência. Uma que não é alterada, quando há o recolhimento dos impostos da cesta do Fundeb, e a redistribuição intraestadual, uma equalização intraestadual. Depois disso, a União complementa para equalizar por estado, tá? Continua a equalização por estado, segundo os atuais critérios, no valor de 10%. Após essa equalização por estado, aí uma nova complementação que vai se preocupar com as redes de maior vulnerabilidade, com percentual de 10,5%,
ele vai equalizar valores por aluno na ótica do VAT, valor aluno ano total, equaliza os mínimos de aplicação por rede de ensino, independentemente do estado onde se encontrem. E a complementação VAR, que é uma outra lógica, não tem a lógica equalizadora, pode beneficiar qualquer município, seja ele rico ou pobre, mas desde que siga esse princípio constitucional. Devem ser premiadas. A complementação VAR premia as redes que mais evoluíram na aprendizagem com redução das desigualdades. Bom, os valores que eu citei de 23% vão ser alcançados em 6 anos. Esse gráfico representa o aumento gradual da complementação. O 10% do VAF, que é o atual, é mantido, de modo que não há perdas para as redes de ensino que atualmente são beneficiadas. E à medida que a complementação VAT vai aumentando, começando com 2 pontos percentuais em 2021, até chegar a 10,5 em 2026, vai corrigindo as distorções apontadas, porque só vai beneficiar as redes mais pobres. E a complementação por resultado, a VAR, só a partir de 2023, com 0,75% até o valor final de 2,5%. Quanto representa em valor a nova complementação da União? Bom, aqui o novo Fundeb também traz, além da complementação da União, além desses valores que vão ser transferidos segundo os critérios que mencionei, ela traz subvinculações em relação à aplicação. Tá? Atualmente, o Fundeb obriga que seus recursos sejam aplicados, no mínimo, 60% no magistério. Esse percentual foi elevado para 70%, porém com ampliação da base de beneficiários, que não é só mais magistério, mas todos os profissionais da educação básica. Foi uma sinalização de que todos os profissionais da educação básica fossem igualmente valorizados, tá? Porque anteriormente era somente o magistério. Subvinculações da complementação VAT. Aquilo que o município, ou mesmo a rede estadual, receber de complementação VAT, 15% deve ir para despesas de capital. Investimentos, construção de escolas, compra de equipamentos, computadores, né, equipagem, compra de imobiliário, 15% deve ir para a despesas de capital. E 50% da complementação VAT é destinada para a educação infantil, dos recursos globais para a educação, dos recursos globais da complementação VAT, no global 50% deve ser destinado para a educação infantil. Aqui foi uma tentativa de se priorizar a educação infantil por proposta do próprio governo federal nos últimos dias de discussão do Fundeb antes da sua votação. Aqui a ideia inicial era de que fosse destinado esse valor por meio de um programa de transferência dentro do Fundeb, mas que foi rejeitado pelo Congresso e o valor ficou destinado para a educação infantil dentro da educação. Tá? E dentre as vedações, uma vedação que na verdade além do Fundeb, vai para as aplicações mínimas na manutenção e desenvolvimento do ensino, para aposentadorias e pensões. Então, a Constituição agora deixa claro que recursos de MDE relativos ao piso constitucional e do Fundeb não devem ser usados para pagamento de aposentadorias e pensões. Tá? O Fundeb 2021, o que o projeto de lei orçamentária para 2021, já encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, está prevendo. Receitas totais dos fundos para 2021, 163 bilhões, a complementação da União já no novo modelo com 12%, 19,6 bilhões, 10% segundo o critério atual, 16,3 e 2 pontos percentuais, segundo o novo critério VAT, 3,3 bilhões. De modo que as receitas totais atingiriam 183 bilhões em 2021. Com base nesse valor de 163 bilhões, que é a base de cálculo para a complementação da União, podemos projetar, fazer uma projeção simples para os valores finais do Fundeb quando a complementação da União atingir 23%.
Esse valor seria de 37 bilhões, o VAF continuaria nesses anos todos no mesmo patamar, 16 bilhões, o VAT seria elevado a 17,2 e teríamos ainda 4,1 bilhões destinados à melhoria de resultado das redes de ensino. As receitas totais atingiriam, então, de acordo com essa projeção, 200 bilhões. Valor bastante expressivo, mas que, diluído em função das matrículas, ainda não é o valor ideal por aluno necessário para um financiamento adequado. Tá? Dentre as disposições transatórias, aquilo que eu mencionei, a complementação da União vai atingir o valor final de 23% após 6 anos, num aumento gradual, e a revisão dos critérios de distribuição, por meio de uma emenda constitucional, está prevista no 6º ano. Então, o Fundeb vai sofrer uma revisão no 6º ano, e a partir desse 6º ano, a cada 10 anos. Aqui eu fiz algumas simulações para os resultados esperados no novo Fundeb, em termos de resultados redistributivos. Lembrar que essas simulações são indicativas, porque atingem 93% dos municípios. A base de dados ainda é de 2015, que é a última base que eu tenho disponível. E a análise é estática, ou seja, considera as mesmas condições atuais do Fundeb em termos de fator de ponderação, mas com foco nos resultados a serem esperados pelo novo parâmetro, que é do valor aluno ano total. De modo que os resultados a serem apresentados são conservadores e há uma expectativa de melhores resultados com a utilização plena daquilo que o Fundeb ainda prevê, além do VAT como mecanismo de correção. Tá? Aqui a aplicação mínima por aluno, sempre referenciado aos anos iniciais do ensino fundamental. Atualmente, a rede mais pobre, Turiaçu, no Maranhão, tem disponível R$ 3.720 por aluno. Já no primeiro ano, com acréscimo de 2 pontos percentuais da complementação VAT, essa aplicação por aluno será elevada em 19%. No final dos 6 anos, o acréscimo no orçamento total da educação dessas redes de ensino será de R$ 5.508. Um acréscimo bastante significativo, considerando-se ainda que esse valor é um valor de equalização, nenhuma rede vai aplicar menos do que isso ao final de 6 anos. Esse gráfico representa, na linha horizontal, todas as redes de ensino ordenadas pela rede que menos tem, Turiaçu, no Maranhão, R$ 3.720, até a rede que mais tem, que é Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, com mais de R$ 20.000 por aluno. A linha azul é a situação atual de financiamento. Em que situação se encontram todas as redes de ensino do país? Uma variação bastante grande e sem valor de equalização, somente um valor mínimo de aplicação no município mais pobre. Com o mecanismo do VAT, o que vai ocorrer? Esses valores serão elevados. O VAT foca nos valores mínimos de aplicação das redes mais pobres. Com 10,5% esperado de complementação VAT, esses valores serão elevados a R$ 5.508 por aluno em todo o país, situação que vai beneficiar 2.618 redes de ensino. Tá? Isso aqui é exatamente o mesmo princípio que define o CAC, custo aluno qualidade, assegurar condições mínimas de financiamento para todas as redes de ensino. Então, é a União exercendo sua função de redistributiva e equalizadora. A União buscando garantir a equalização de oportunidades educacionais às redes de ensino. Nesse quadro aqui, a evolução ano a ano da expectativa de inclusão das redes de ensino pela complementação VAT. Então, nesse quadro, são somente as redes que serão beneficiadas com a complementação VAT, ou seja, as redes mais pobres do país. No primeiro ano, já atingiria 1.407 redes de ensino,
concentradas, obviamente, no Norte e Nordeste, mas de forma seletiva. Somente as redes pobres desses estados estão recebendo. E a inclusão de novos estados de forma qualificada nas redes mais pobres. Por exemplo, o Acre atualmente não recebe, teria 13 redes beneficiadas, Minas Gerais teria 3 redes beneficiadas, Mato Grosso 2, assim por diante até 2026, onde teríamos 2.518 redes, num total de 17 milhões de alunos em situação de vulnerabilidade com uma condição melhor de financiamento. Na situação de 2026, teríamos 24 estados da federação beneficiados com a complementação da União. Alguns de forma um pouco simbólica, por exemplo, São Paulo teria um município beneficiado. Tá? Quais os estados que não receberiam complementação VAT de acordo com a simulação? Roraima, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Exatamente as redes de ensino que têm um valor per capita por aluno mais expressivo em relação aos outros estados. Aqui, em termos de valores, o que representa a complementação da União em valores totais, aqui incluído VAF mais VAT. Então, 2020 são os valores que atualmente as redes de ensino recebem, as 9 ou 10 redes de ensino não, 9 ou 10 estados beneficiados com a complementação VAF. A partir de 21, adiciona-se em relação a essa complementação VAF, a complementação VAT, e na última coluna, o acréscimo esperado ao final da gradação da complementação. Então, o estado que mais seria beneficiado em função do seu número expressivo de matrículas seria a Bahia, 2 bilhões e 500, o Maranhão, 2 bilhões e 200, muito em função da sua condição de financiamento, mas com a inclusão do estado de Minas Gerais, de seus municípios pobres, cujo valor transferido seria da ordem de 840 milhões. Outras inovações do Fundeb. Né? Além do VAT, o novo Fundeb prevê novos ponderadores e indicadores, além dos ponderadores relativos às etapas e modalidades de ensino, aqueles ponderadores das matrículas, o Fundeb prevê que novos indicadores vão interferir na distribuição de recursos. Quais seriam eles? O primeiro deles em relação ao nível socioeconômico, porque ainda que duas redes de ensino tenham VATs próximos, você precisa aplicar mais na rede de ensino que tem alunos em situação de vulnerabilidade. Isso já é uma comprovação, uma necessidade que existe em termos de financiamento. Você deve aplicar mais nas redes com alunos mais pobres. Essa chamada financiamento progressivo. Tá? Outro indicador destinado a afetar a distribuição de recursos é a disponibilidade de recursos. O VAT, embora pegue toda a disponibilidade de recursos, considere o valor aluno-ano total, isso é somente na complementação da União. Então, é necessário que essa ótica do financiamento total seja levado também na redistribuição interestadual e na distribuição da complementação VAF, que são os mecanismos que foram preservados e que olhavam apenas as receitas do Fundef. Né? Então, esse indicador vai dar um peso maior aos municípios que têm mais recursos e um peso menor aos municípios que têm menos recursos, de modo que os municípios com menos recursos, em função desse indicador, recebam também um pouco mais. Isso corrigiria aquela primeira distorção que eu mencionei, da distribuição intraestadual, que existe uma equalização, mas não é uma equalização adequada em termos de redes de maior valor e menor valor. Essa disponibilidade reduziria essas diferenças dentro do mesmo estado. Outro indicador que é bastante complexo, mas que está previsto na Constituição, é do potencial de arrecadação tributária. Como o VAT é o critério para transferência de recursos e favorece os municípios que menos têm, de forma a evitar ou desestimular o imobilismo arrecadatório dos municípios, foi criado esse potencial de arrecadação tributária. Embora o município tenha baixa arrecadação,
ele pode ter um potencial não utilizado. Então, a ideia é que esse indicador dê peso a esse imobilismo, né, digamos assim, dos municípios em arrecadar. Tá? De que forma esses indicadores atuariam nas matrículas? Da mesma forma que os ponderadores de etapa e modalidade. Você ajusta o número de matrículas em função dos indicadores e passa a refletir uma necessidade maior ou menor de recursos em função desses indicadores. São novos pesos que são dados às matrículas e continuaria também o critério principal de distribuição proporcional ao número de matrículas e pelo valor aluno total, que também considera o número de matrículas. Então, esses indicadores repercutem em todas as distribuições do novo Fundeb. Bom, em relação ao monitoramento e controle, a introdução do critério VAT vai demandar uma transparência maior de dados orçamentários, porque parece incrível que se diga hoje em dia que, desde 88, quando foi criado o piso da educação, não existe ainda uma base de dados que me diga quanto determinado município aplicou nesse ano, como foi o cumprimento desse piso constitucional. Os municípios atualmente se veem desobrigados de fornecer essa informação. A emenda 108 busca uniformizar esse tratamento e busca uma maior transparência que naturalmente virá com o novo Fundeb. O novo Fundeb demanda isso, uma transparência maior por informações. Isso está refletido na emenda indiretamente quando dá respaldo ao sistema de informações orçamentárias e de planejamento em educação, o chamado CIOP, que é um sistema que coleta dados educacionais, declaratórios de estados e municípios e tenta consolidar essas informações. Ocorre que hoje nem todos os municípios informam, nem todos os estados informam, então há uma carência grande desse tipo de informação, que o novo Fundeb busca corrigir. Em relação aos bancos operadores, atualmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, que também deve ter um papel de transparência nas transações e nos valores transferidos. Então, é um outro mecanismo de controle que deve ser enfatizado na lei de regulamentação. Aqui mencionei a totalidade de recursos disponíveis, o VAT vai demandar uma necessidade maior de transparência, assim como uma maior transparência nos resultados obtidos, porque agora teremos o confronto entre quanto cada município aplica por aluno e qual o resultado que ele obtém. Por meio do quê? Por meio da complementação VAR, que vai olhar a evolução de resultados educacionais de todas as redes de ensino, e também do ICMS, que é uma questão que vou abordar posteriormente. Em termos de controle institucional, necessário fortalecimento desse papel nos poderes legislativos locais, no Tribunal de Contas da União, dos tribunais de contas locais e do Ministério Público. Controle de maior capilaridade, chamado controle social, que é um controle ainda bastante incipiente, que é uma obrigação da atual Fundeb, mas que precisa ser aprimorado. Ele ocorre no âmbito federal, estadual e municipal. São controles com participação de representantes da sociedade. Por exemplo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do município tem como integrantes representantes do executivo, das escolas, de pais e de alunos. Então, aqui é onde se espera que haja maior capilaridade no controle de recursos do Fundeb. A própria sociedade fiscalizando a aplicação em suas escolas. Esse controle ainda é bastante falho, mas que merece um aprimoramento maior. Tá? Necessidade também de maior especialização e de estrutura. Aqui também eu destaco, em vista do seleto grupo para quem falo, o papel da imprensa, que com o Fundeb cada vez mais complexo, que envolve mais dados, que envolve mais transparência, a imprensa tem um papel importante nesse papel de monitoramento, de fiscalização. Tá?
mas demandando também um jornalismo cada vez mais especializado, que é uma das finalidades da GEDUCA, né? Em relação ao projeto de lei de regulamentação, por que o Fundeb precisa de um projeto de lei de regulamentação? Porque a Constituição dá as diretrizes gerais, né? Os princípios gerais de transferência. Somente com a lei de regulamentação é possível definir exatamente a forma de transferência, porque o texto constitucional dá margem a interpretações. A lei de regulamentação vai dirimir essas questões e vai dar uma interpretação definitiva ao que deve ser transferido. Atualmente tramita na Câmara o projeto de lei 4372, de autoria da professora Daurinha Rezende, e no Senado o projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues. Necessariamente essa lei deve ser aprovada até dezembro de 2020, ou, caso isso não ocorra, o que seria um grande prejuízo para a educação, uma edição de medida provisória, um instrumento emergencial que foge do controle legislativo, foge da legitimidade da discussão congressual, né? Então, foge do controle aquilo que pode vir do Executivo em termos de interpretação do texto constitucional. Bom, a implantação obrigatória em 2021 em relação ao Fundeb. O que em termos constitucionais, deve ser já implantado em 2021? A distribuição da complementação VAT. Já existe o valor definido para essa distribuição, 3,3 bilhões. Esse valor já deve ter critérios definidos na lei de regulamentação. O detalhamento de como isso vai ser processado, de como isso vai ser operacionalizado. O que a Constituição faculta que seja postergado? Até 23, pelo menos. A questão da revisão dos fatores de ponderação. Isso pode ocorrer a qualquer momento. Mas a ideia é que o projeto de lei seja mais conservador, como já prevê em seu texto, que esses fatores não mudariam, ou seja, essas transferências com base nos critérios atuais seriam exatamente os mesmos 21, só entrando como acréscimo a complementação VAT. A complementação VAT, em vista de que será somente implantado em 2023, então teríamos o ano de 2021 e 2022 para definir quais seriam as condicionalidades, como seriam apurados os resultados, né, por meio de indicadores. Então é uma discussão bastante complexa que, nesse curto período até dezembro de 2020, não seria possível ser feito, assim como a discussão dos novos indicadores, também de uma complexidade elevada, e a forma de aplicação e impacto que isso dará na distribuição do Fundeb. Isso tudo eu costumo chamar, esses novos indicadores, a complementação VAR, de um Fundeb dentro do próprio Fundeb, porque pode alterar significativamente a redistribuição de recursos prevista, né? Se você colocar ponderadores mais pesados no nível socioeconômico, você tende a distribuir mais para um lado. Se você considerar uma disponibilidade de recursos com pesos maiores, também tende a distribuir mais para o outro lado, além do potencial de arrecadação, que é um indicador que é de difícil concepção e de ampla flexibilidade em relação ao que pode ser obtido em relação a ele. Tá? Então, isso tudo seria bastante interessante que fosse discutido no Congresso Nacional nos próximos 2 anos, porque também envolve um novo reequilíbrio federativo em financiamento da educação. Isso vai implicar transferências ainda maiores de quem mais tem para quem menos tem, sempre naquela ótica de buscar a equalização, de buscar a redução de desigualdades, como é o preceito constitucional. Bom, o projeto de lei, em função dessas dificuldades, tenta ser mais conservador. Estabelece regras de transição em 2021 e 2022, naquela ótica de mudar o menos possível, de manter as condições atuais de transferência de recursos em 2021, pelo menos. Tá? Existe a questão da distribuição dos 50% do VAT para a educação infantil, que também deve ser definido por meio de indicadores, a fim de que municípios tenham faixas diferentes de percentual.
não atribuir 50% para todos, mas dependendo da demanda que se deve atingir, aumentar o percentual ou reduzir o percentual para municípios que já têm um atendimento mais satisfatório. Tá? Então, a ideia é de que no projeto de lei se prevê que no primeiro ano essa distribuição seja proporcional ao número de matrículas da educação infantil, tá? E que o efeito seja neutro em relação aos outros indicadores. A partir de 21 e 22, teríamos uma rediscussão desse indicador que fuja simplesmente do critério de matrícula, mas que entre também na questão da demanda reprimida nas redes de ensino. Aqui é só para exemplificar o potencial de alteração que esses indicadores podem proporcionar. O indicador de disponibilidade de recursos, como eu disse, ele replica na transferência intraestadual e na complementação VAF, que não considera a totalidade de recursos, ele replica os efeitos da complementação VAT, que considera a efetiva capacidade de financiamento de cada rede de ensino. Então, imaginando hipoteticamente um indicador que seja o próprio VAT que reflita nas matrículas, haveria uma melhor redistribuição intraestadual. Exemplifico aqui em 3 estados, São Paulo, Goiás e Maranhão. São Paulo com uma condição melhor de financiamento, Goiás uma situação intermediária e Maranhão a pior situação de financiamento. Na linha azul, os valores por aluno das redes de ensino de cada estado. Então, São Paulo tem uma média maior, visível nessa linha azul, mas também com grande distorção. Goiás, a curva se reduz um pouco e Maranhão se reduz mais. Caso se aplique esse indicador nas matrículas e se redistribua em função dessas novas matrículas recalculadas, a distribuição de recursos passaria a ser mais equitativa. São Paulo passaria para a linha laranja, onde se observa uma tendência maior de equalização de valores, não haveria uma diferença tão grande entre o menor e o maior valor, mesmo fenômeno que se observa em Goiás, e no Maranhão, a aplicação do indicador levaria praticamente à equalização de valores por aluno dentro do estado. Então, isso demonstra o efetivo poder redistributivo que tem a aplicação de um simples indicador. Dessa forma, essas questões que significam um novo pacto federativo devem ser legitimadas no Congresso Nacional. É muito complicado imaginar que questões federativas possam ser regulamentadas por norma infralegal. Tá? Aqui vai demandar transferências de municípios ricos ou mesmo da rede estadual para municípios mais pobres, que é sempre aquele objetivo que o Fundeb busca, equalização de financiamento. Além do Fundeb, a emenda 108 trouxe outras inovações mais abrangentes em relação à educação. As principais eu destaco aqui: o incentivo ao resultado além da complementação VAR, que está no Fundeb, vai ser por meio da repartição do ICMS. 25% das receitas do ICMS são redistribuídas no âmbito estadual. A emenda obriga que 10% desses recursos sejam, pelo menos, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. Então, o critério para a distribuição do ICMS vai ser uma forma de premiação às redes que mais evoluírem na aprendizagem. Esse exemplo já é seguido por alguns estados, a exemplo do Ceará, de Pernambuco, de Espírito Santo, e que vai ser estendido constitucionalmente, essa determinação constitucional a todos os estados. São regras, são critérios que trouxeram bastante evolução, contribuíram para a evolução dos resultados nesses estados. Tá? Outro princípio que a emenda 108 inclui de forma geral, em relação à educação, é a ação redistributiva da União dos Estados e Municípios em relação às suas escolas. Ou seja, o município que recebe recurso deve aplicar mais nas áreas pobres.
é uma necessidade que existe em relação às áreas pobres. Você precisa aplicar mais para obter o mesmo resultado. Isso virou um princípio constitucional sujeito agora a monitoramento e controle. Falando em monitoramento e controle, a emenda 108 trouxe também maior transparência de dados, não só educacionais, mas por meio da introdução do artigo 163-A, em que União, Estados e municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis e orçamentários conforme normas, né, prescritas pelo órgão central de contabilidade, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional agora tem essa prerrogativa, essa obrigação, essa atribuição de definir a forma de transmissão de dados contábeis, orçamentários e fiscais por parte de estados e municípios. E, por fim, a lei disporá sobre normas de fiscalização e avaliação e de controle das despesas com educação. Isso está na Constituição, mas é uma menção indireta ao CIOP, o que vai dar força ao CIOP por meio de uma lei específica, tratar da transmissão de dados, que muitas vezes está omissa atualmente. Disposições extra-Fundeb, além das que eu citei, uma proteção para a reforma tributária, porque a reforma tributária pode alterar drasticamente a composição de tributos, de impostos do país, né? E como as receitas do Fundeb e do piso constitucional estão vinculadas a impostos, a ideia é de que, havendo essa mudança de impostos, seja recalculado um novo percentual, que hoje é 18% para a União e 25% para estados e municípios, de forma que as aplicações sejam mantidas. Então, é uma tentativa de proteção dos atuais recursos, né, de MDE e do Fundeb. Por fim, a questão do custo aluno-qualidade, que foi introduzido na Constituição por meio do artigo 211, parágrafo 7º, portanto, distinto do 212-A, que trata do Fundeb, em que foi constitucionalizado o CAC, que a partir de agora, o CAC é uma referência nessa definição do padrão mínimo de qualidade, né, que deve ser pactuado em regime de colaboração, mas fora do âmbito do Fundeb, por meio de lei complementar. Então, o início que eu disse que o regime de colaboração é importante componente das competências em educação, deve ser observado na definição do CAC. Quais os padrões mínimos de qualidade sendo observados, os valores mínimos a serem aplicados por aluno. Tá? Isso não deve ser mencionado no projeto de lei de regulamentação do Fundeb, até pela questão bastante polêmica, que vai demandar uma discussão mais aprofundada, que seria muito complicado até o final do ano. Então, para dar mais condições do projeto de lei de regulamentação ser aprovado, o CAC nem é mencionado no projeto apresentado pela professora Dorinha. Tá? Outra questão importante em relação ao CAC é que, naquela ótica de se buscar um valor mínimo por aluno necessário para as redes garantirem uma educação mínima de qualidade, esse conceito do CAC está, eu chamo de, alinhado com o conceito do VAT. Agora eu olho a necessidade, o CAC vai me identificar a necessidade, e o Fundeb vai me dar a disponibilidade. Quanto cada rede tem e quanto cada rede vai necessitar. Então passaria a ter uma referência comparável entre aquilo que o CAC demanda e aquilo que o VAT fornece atualmente. Obviamente, o valor atual da complementação está aquém da necessidade do CAC, mas isso deve ser discutido num outro âmbito, extra-Fundeb, no âmbito, provavelmente, de uma comissão especial para regulamentar o artigo 23 da Constituição, que fala do regime de colaboração entre os entes federados. Tá? Por aqui encerro o nosso mini curso, agradeço a oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado.
Desculpa, gente, erro básico. Boa tarde, eu sou Marta Vancini, editora pública da Geduca, e estou aqui para abrir essa sessão de perguntas com o Cláudio Tano, né? Então, eu gostaria de convidar o Cláudio, né? Ele está ao vivo aqui com a gente, e quem quiser pode já tem algumas perguntas aqui, eu vou começar passando para ele, e quem tiver mais perguntas, dúvidas, pode ir encaminhando que a gente, na medida da possibilidade, vai fazendo. Bem-vindo, Cláudio. Boa tarde, Marta, tudo bem? Tudo bom, querido? E você? Tudo Então, jóia. nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou passando na ordem que elas chegaram, ok? Então, a primeira que eu tenho aqui é da Cristiane Marie Amaral Diodati. Ela pergunta o seguinte: se os alunos da zona rural custam mais, por que o ensino presencial e remoto nessa zona é tão precário? Olha, Marta, isso é uma questão complexa, é uma questão estrutural da educação. Os olhares sempre se voltaram para a elite no ensino urbano. O ensino rural é o que mais sofre, é o que mais está distante da realidade. E, e o Fundeb não consegue, por meio dos fatores de ponderação, corrigir essa distorção, porque os fatores ainda são inadequados em relação aos custos efetivos. De fato, deveria se investir mais na questão do ensino remoto para essas escolas, mas há um problema mais geral de financiamento em relação a essa etapa de ensino, essa modalidade de ensino. Mas, mas você diria que dentro desse novo ordenamento do Fundeb, com esses novos fatores de ponderação, isso pode ser alterado ou vai depender da regulamentação? Vai ter toda uma discussão técnica e política envolvendo isso? Uma discussão bastante complexa, porque a mudança dos fatores de ponderação, aqui a gente coloca principalmente da creche em relação ao ensino fundamental, vai ter Uhum. um efeito de tirar mais recursos dos estados e transferir para os municípios, porque são os municípios que atendem as creches, e essas creches têm uma demanda reprimida muito grande. Se você atribui fatores de ponderação que sejam indutoras de novas matrículas, você vai deslocar o financiamento para essas redes que ofertam as creches. Né? Entendo. Ou seja, vai depender aí desse arranjo que é tudo que vai ser discutido e vai ser formatado no processo de regulamentação do fundo, né? Isso, só que isso a gente espera que ocorra só em 21, Sim. porque esses fatores de ponderação, a tendência é que sejam os mesmos no próximo ano, até para que Uhum. não haja desestruturação do financiamento dessas redes, seja mais Sim. conservador nesse primeiro ano, até em função da pandemia, para tentar assegurar os mesmos recursos, mas ao longo da discussão prevista para a regulamentação em 21, 22, para a definição dos novos indicadores, que haja uma comissão especial e que discuta exatamente essas questões, que está também intimamente ligada à questão do CAC, fator de ponderação mais realistas, porque fator de ponderação deve ser baseadas em custos, tá? Custos efetivos de ensino. Sim. A gente vai entrar nessa questão do CAC daqui a pouco. Agora, antes, para seguir a ordem aqui das perguntas, eu queria trazer a pergunta do Felipe Gustavo Guimarães Saldanha. Ele pergunta o seguinte: manter a complementação VAF não perpetua parcialmente as distorções? Ela não deveria ser reduzida ao longo dos anos? Sim, ela será reduzida. A complementação VAT, ela vai atingir os municípios mais pobres, e aquelas redes ricas, chamadas ricas, entre aspas, né, dos estados pobres, só vão receber os 10% do VAF, mas vão estacionar naquele valor. As demais, dentro do estado, vão receber a VAT, vão elevando seus valores e, naturalmente, vão alcançando. Então, há uma correção natural dessa distorção. Outro aspecto de correção que existe, aquele que eu mencionei inicialmente, da distribuição intraestadual, é que com os fatores de disponibilidade de recursos, você vai poder replicar dentro da distribuição intraestadual o efeito
do VAT na distribuição. Então, há mecanismos de correção, o próprio VAT, da forma como está, vai corrigir grande parte das distorções, as distorções foram mínimas, mas, além disso, há um outro mecanismo que depende ainda de regulamentação, que é o uso do indicador de disponibilidade de recursos. Tá? A partir desse indicador de disponibilidade de recursos, você consegue reduzir mais as disparidades dentro do Estado. Então, o Fundeb já tem esses mecanismos para correção. Quer dizer, o novo Fundeb, além desses fatores de ponderação puros, entre aspas, né, que existem hoje, tem todo um conjunto de mecanismos que vêm junto e que vão colaborar para equacionar essa distribuição e, de repente, sei lá, direcionar mais recursos para uma determinada região, para um determinado município, que são recursos, são dispositivos que não são necessariamente ligados ao ensino, mas está ligado à situação econômica do município, capacidade de arrecadação, todas essas outras questões. Ele é bem mais complexo, então, né, Cláudio? Bem mais complexo. Ou seja, a emenda constitucional deu um potencial muito grande a esse Fundeb. Então, além daquilo que a emenda fixou, que basicamente é o VAT, que era a grande demanda para o financiamento, para a equalização do financiamento, esses novos indicadores vão permitir considerar, além do nível socioeconômico dos alunos, a condição econômica dos municípios, que vai fazer com que a equalização seja mais justa, uma equalização mais qualificada, tá? Mas são potenciais que dependem muito da discussão congressual, porque implicam também um novo pacto federativo. Vai implicar sempre perdedores e ganhadores, o que é uma discussão sempre complexa, mas potencialmente estão colocados aí. A emenda deu meios e condições para que essas distorções sejam corrigidas. Eu já tenho uma estrada aí de cobertura de educação e eu me lembro que quando lá atrás eu acompanhei até o Fundef, eu já sou bem antiga nessa área. E aí, quando o Fundef chegou, foi uma grande discussão em torno dessa questão de quem ganha, quem perde. Depois, quando o Fundeb entrou, quer dizer, isso sempre é um momento de tensão, né, política mesmo, de disputa, mas na medida em que isso está bem ordenado e bem estabelecido aí na emenda, agora não, né? Agora já na emenda constitucional, eu acho que as coisas vão caminhando e vão se realinhando, né? Agora, eu queria trazer uma pergunta da Lara. Na verdade, a Lara Torres fez várias perguntas aqui, eu vou tentar juntar. Você citou que vai existir cerca de 201 bilhões disponíveis, tá? A Lara quer saber o seguinte: esse recurso, esses 201 bilhões, eles são para um total de quantos alunos previstos? É possível fazer esse tipo de projeção, Cláudio? E ela também pergunta o seguinte: como ficaria a distribuição com os mecanismos de balanço para a correção de distorção desses 201 bilhões? Então, esses 201 bilhões, é bom lembrar, serão recursos do Fundeb, que tem representado cerca de 63%. Então, esses 201 bilhões é uma parte do financiamento da educação, mas o Fundeb passa a ganhar maior peso. E como é uma política de equalização de gastos, uma política que busca reduzir desigualdades, ela é mais efetiva como financiamento no nosso país, onde as desigualdades são muito grandes, né? As desigualdades de financiamento são muito grandes. Em termos de matrículas, considerando as matrículas sem ponderações, somente os números absolutos de matrículas, né? O último censo apontou 36 milhões de matrículas na educação básica pública, que é exatamente o que o Fundeb atinge, mais as escolas conveniadas, tá? Agora, está havendo uma tendência de migração de matrículas da rede privada para a rede pública. Tá? Então, no próximo ano, já há alguma expectativa de que esses números de matrículas não reduzam na rede pública, mas que se elevem em função das migrações decorrentes da crise. Isso já é um fenômeno que já é observado em alguns estados. A outra questão que ela coloca em relação à aplicação desse recurso, Marta, eu não entendi direito. Distribuição desses recursos, considerando esses mecanismos de balanço, né, para correção das distorções.
acho que são os fatores de ponderação, esses mecanismos adjuntos, quer dizer, eu acho que tudo isso acaba orientando aí como que fica a distribuição desse montante, certo? Isso, esses 200 e tantos bilhões em 2026 vai ter uma diretriz clara, redução de desigualdades, tá? Então, basicamente, o acréscimo principal, que é na complementação VAT, que vai estar em torno de 17, 18 bilhões, vai ser destinada às redes mais pobres de ensino, independentemente do estado onde se encontra. Então, o que a partir desse Fundeb 2026 a gente espera? É que pelo menos as redes de ensino atinjam um patamar mínimo de financiamento, que dê condições mínimas de funcionamento para essas redes de ensino, porque só a partir daí é possível exigir resultado. Essas redes são tão carentes que, nas condições que elas estão, é muito complicado você exigir resultados se você não tem condições adequadas de financiamento, se você não tem infraestrutura adequada, se você não tem remuneração adequada de professores. Espera-se que com esse acréscimo aí que chega a 200 bilhões, essas redes pelo menos atinjam o mínimo necessário para poder atuar de forma mais satisfatória. Agora, Cláudio, é uma coisa assim que me ocorreu. Já em 2021, a gente vai sentir esse impacto, quer dizer, já vai existir algumas redes que vão ter condições, sei lá, de investir mais. A gente está falando da necessidade de equipar as escolas, de melhorar a infraestrutura, até por conta da crise sanitária que a gente está vivendo, né? Quer dizer, isso já vai, de alguma maneira, impactar em 2021. E aí eu já emendo uma outra pergunta da Lara, que é o seguinte: como é que é feita essa definição dos indicadores socioeconômicos? Em que faixa de renda? Com base em quais dados que vai ser feita essa definição dos indicadores socioeconômicos? Então, de um lado, ficou claro aí para você? Que eu emendei duas coisas, talvez tenha ficado confuso. Primeiro, o impacto em 2021. Em Isso. 2021 já foi distribuído cerca de 3,4 bilhões. Essa distribuição é bastante eficiente, por quê? Porque atinge redes pobres e pequenas, com poucas matrículas. Então, as redes que vão ser melhor beneficiadas já vão ter um aumento significativo em seus orçamentos. Eu estimei lá em torno de 20%, mas dependendo da base de cálculo que você adote e das variações que ocorreram ao longo desses anos, eu acho que pode chegar a 50% no orçamento total do município, que é bastante significativo. Um orçamento municipal da educação aumentar em 50%, já é preciso ter um monitoramento mais preciso em relação a esses municípios para ver o efeito desse financiamento e como esse financiamento está sendo utilizado, né, em prol da educação. O nível socioeconômico, agora outra pergunta, ele ainda é um índice bastante incipiente, tá? Mas o que a gente tem de concreto são bases de dados que já são bastante consolidados dentro do INEP. O INEP talvez seja o órgão que futuramente deva estudar essa questão de como será esse indicador do nível socioeconômico, porque esse indicador deve apontar a condição socioeconômica de uma rede de ensino, consideradas todos os níveis, todas as etapas de ensino, tá? De modo que redes com alunos mais pobres devam receber mais por conta dessa nova ponderação. É o que disse no minicurso. Você pode ter redes em igualdade de condições de financiamento, mas comprova-se que você precisa aplicar mais nas redes com estudantes mais pobres para que seja possível obter o mesmo resultado. Então, esse indicador de nível socioeconômico vem para corrigir essa questão social, essa desigualdade social que existe também dentro das redes de ensino. Além do que, isso vai ser um princípio para qualquer rede, estadual, municipal, rica, pobre. Ele deve adotar deve ter uma atuação redistributiva dentro das suas redes de ensino. Então, mesmo que haja um município rico como São Paulo, as escolas da periferia tendem a receber menos recursos. São escolas que têm alunos em nível socioeconômico pior. A
Constituição agora tem como princípio de que a rede de ensino de São Paulo atue prioritariamente na periferia, atue prioritariamente onde há estudantes em nível socioeconômico inferior. Ok. Mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. O Gilberto de Oliveira Preto pergunta o seguinte: o que ainda falta ser regulamentado no Fundeb que representa alguma ameaça sobre esses estudos? Aí acho que você podia comentar também, aproveitar e falar como que você esse processo da regulação, né, do Fundeb que está acontecendo e que são pouquíssimos meses que a gente tem para ter algum parâmetro aí. Marta, eu perdi um pouco da sua fala, mas eu acho que entendi a pergunta. Tá. Nessas 2 semanas, a gente viu o processo andar mais efetivamente, porque desde a apresentação do projeto até o início de outubro, praticamente o Congresso não discutiu o Fundeb. Agora, com a designação, ainda que informal, do deputado Felipe Rigoni para a relatoria, já há uma série de tratativas entre o relator, o Poder Executivo, os órgãos representativos, né, Concede, Undime, entidades da sociedade civil, e está ocorrendo um processo mais aprofundado de discussão. Então, ele já está trabalhando no texto e agora passa a ser uma questão de agenda congressual incluir a lei de regulamentação do Fundeb na discussão. Agora, a questão das eleições, que deve atrapalhar relativamente bem esse processo, porque são algumas semanas só de votação, o Fundeb teria que ser encaixado nessa votação. Lembrando que após a aprovação na Câmara, o projeto deve seguir para o Senado, então é mais uma etapa de votação, embora essas discussões estejam ocorrendo em conjunto também com a área técnica do Senado. Então, houve um alento maior em relação a isso, em relação à ameaça de uma medida provisória. Porque se esse projeto de lei não for aprovado, provavelmente, como ocorreu em 2007 com o Fundef, que foi implantado por medida provisória, também isso vai acontecer com o novo Fundeb, mas a gente espera que não, em vista dessa nova dinâmica que a gente está observando agora. Tá? Sim, mas você consegue perceber alguma ameaça aí nesse processo? Alguma coisa do que está definido na emenda constitucional pode ser alterada? Né? No curso você mencionou que tem o detalhamento que vai acontecer na regulamentação pode alterar algumas configurações. Né? E o que é mais suscetível, vamos dizer assim, a essa situação? Né? E também eu acho que seria importante a gente abordar aqui qual é o risco que existe da regulamentação acontecer por medida provisória, quer dizer, pode ter uma alteração radical do que já está estabelecido? Se for em medida provisória, o risco é grande, porque a medida provisória foge do embate natural da discussão e fica a cargo do poder Executivo. E o Poder Executivo é muito grande. Você, às vezes, vê posicionamento do MEC que é conflitante com a Fazenda, com a Casa Civil, mas a palavra final é da Casa Civil. Então, o que pode sair da regulamentação por medida provisória é imprevisível. Agora, é incrível, Marta, o que você coloca. Você tem um texto constitucional aprovado, e o que sai de lá para a lei de regulamentação é uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque a leitura de um texto constitucional é bastante ampla, bastante abrangente. Então, saem novas modelagens, novas configurações que são propostas que a gente não imaginava que o texto constitucional contemplasse. Então, daí a necessidade de se fixar o entendimento em lei de regulamentação. Agora, qual é a principal ameaça que eu vejo na lei de regulamentação não contemplar o espírito constitucional? É exatamente essa questão da regulamentação dos novos fatores de ponderação, porque isso pode alterar drasticamente a distribuição de recursos, né? E levado a regulamentação por norma infralegal, como já foi sugerido, toda essa discussão de pacto federativo, de redistribuição de recursos, seria levado para decisão do âmbito somente do executivo. Seria por portaria ou por decreto.
algo que seria bastante prejudicial em termos de legitimidade do processo, mas que em termos constitucional é possível, tá? Levar para o executivo a autonomia de decisão de como seria uma nova redistribuição dentro daquilo que já está no Fundeb. Ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Alessandra Natasha Costa Ramos. A pergunta dela se baseia numa notícia. Ela pergunta o seguinte: como a proposta do governo federal em aumentar em 5 vezes a matrícula na rede privada custeadas pelo Fundeb impactam os estudantes do ensino público, né? É uma notícia, eu também não tinha visto isso ainda, mas é uma notícia que saiu num veículo. Você conhece essa proposta? Você vê algum tipo de efeito disso? Sim, a gente recebeu essa proposta. Na verdade, hoje, o Fundeb é destinado à educação pública. Qual é a exceção? A exceção é exatamente onde o poder público não atende, não tem uma oferta suficiente de matrículas, que é na creche e na educação especial. Isso a Constituição autoriza, tá? Qual é a proposta do Executivo? É que essa possibilidade de redes conveniadas privadas, as organizações sociais, sejam estendidas para toda a educação básica. Então, ensino fundamental teria escola conveniada, ensino médio teria escola conveniada, todas recebendo recursos do Fundeb. Qual é o prejuízo para a rede pública? Como você vai incluir mais matrículas? A proposta é que haja uma limitação de 15% das matrículas, talvez 5, valor per capita destinado a esse público, uma condição de financiamento pior com a inclusão de novas matrículas. Você vai diluir o financiamento em novas matrículas. Além do que é muito questionável a eficiência de uma política, né, dessas organizações sociais, como a gente vê, por exemplo, na saúde. Então, a justificativa para a inclusão dessas redes seria apenas aonde o poder público não oferta de forma adequada matrículas nessas modalidades de ensino. Ok. Bom, Cláudio, eu queria que você comentasse um pouco o que você observa, assim, né, pensando na cobertura jornalística, o que você observa de características, às vezes de erros ou leituras, às vezes um pouco enviesadas que aparecem na imprensa, e o que você recomenda para quem está nessa cobertura, o que focar, o que olhar? A gente queria algumas dicas suas enfim, para a cobertura desse tema do Fundeb. Bom, eu tenho observado que o erro é natural, mas isso não é ruim, até porque as informações do Fundeb, os mecanismos que o Fundeb possui são bastante complexos, tá? O importante é a imprensa noticiar na sua essência aquilo que o Fundeb representa, tá? Deve focar na questão das desigualdades, porque muitas vezes se faz análise pela média e se esquece as pontas, né? As amplitudes de aplicação. Você pode ter uma média boa, mas quem aplica mais pode estar aplicando muito, e quem aplica pouco pode estar aplicando muito pouco. Então é preciso olhar essa questão das desigualdades, sempre enfoque na desigualdade. Olhar onde as aplicações estão indo. Essas aplicações devem ir para as redes de maior vulnerabilidade. Isso daí é uma questão bastante importante no enfoque da imprensa para se avaliar um financiamento, não avaliar pela média, mas avaliar pelas desigualdades. Tá? Outra questão é que, com esse novo Fundeb, vai se exigir um controle social maior, uma capilaridade maior nesses municípios que eu mencionei, que já no primeiro ano vão receber recursos que vão ampliar significativamente seus orçamentos de educação. Então, a imprensa atuando nesses municípios que vão receber mais recursos, fazendo estudos de caso, vendo como esse recurso está sendo aplicado,
quais os resultados que serão obtidos, quais as carências que essas redes têm, e se essas carências estão sendo supridas, eu acho que é um caminho muito importante, é bem interessante para a imprensa trilhar em relação a esse novo Fundeb. Ok, Cláudio. Bom, eu queria então agradecer muitíssimo a sua participação, o curso que você fez, eu pessoalmente adorei, achei super útil, aprendi muitas coisas acompanhando, e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente também. Gostaria de agradecer a todos que participaram do curso e também que acompanharam o congresso. Essa é a última sessão do 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da GEDUCA. Foi um prazer passar essa semana com vocês. E com isso, a gente se despede. Muito obrigada, Cláudio. Até. Tchau, Marta. Obrigado. Até a próxima. Tchau.